Oi, maravilhosa! Vamos falar de confiança. Eu tenho sido esses dias chamada, recebido o convite para confiar mais no nosso Deus, no nosso Pai. E eu quero compartilhar algo da parte de Deus transbordar aí na tua vida. Mas não vou ficar de enrolação, não. O negócio aqui é a palavra de Deus. Salmo 125, chegou a notificação, não quero saber agora. Salmo 125 e o primeiro diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Esses salmos, eu gosto muito deles. É um dos salmos que eu leio com muita frequência, medito com muita frequência. E quando a gente vai parar para observar o que é confiança, todo dia, de maneira, sabe, pessoal mesmo, a gente pode parar para perceber o que é confiança. Tem sempre níveis que a gente acha que confia com Deus, tá? É que a gente confia e a gente pode perceber que sempre a gente pode confiar mais e mais e mais, mediante as coisas que vão nos acontecendo. Mas isso não é algo ruim. Pelo contrário, isso é algo muito bom, porque quando a gente consegue direcionar a nossa atenção, a nossa confiança, a gente consegue entender que os nossos olhos estão fixos, nossos olhos estão centralizados naquele que é a nossa confiança. Nele está a nossa confiança. E tem sido, de fato, um convite muito contundente mesmo. Aquela coisa de, menino, vamos confiar mais. Porque existem pontos que a gente sempre entende assim, caramba, ali eu estava confiando, mas eu podia confiar um pouquinho mais. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas ter uma confiança, como se fala aqui no Salmo 125, né? É algo de alguém que conhece bem em quem está confiando. Aí vai justamente te chamando para estar mais perto no secreto, para estar mais único, para se tornar mais um, e que vocês sejam um só, ao ponto de pessoas confundirem quem são. Eu já andei, quando eu era mais adolescente, eu já andei com amigas da igreja, que eu andava tanto, era uma delas, né? Eu andava com algumas, mas uma delas, eu me lembro que por andar muito e a nossa fisionomia parecer um pouco, né? E as pessoas assimilavam que a gente era irmã, mesmo sem nos conhecer. Às vezes a gente passava no local e as pessoas olhavam uma para a outra assim, vocês são irmãs? Porque a gente foi se afeiçoando até formas de a gente falar, se comunicar. Naquele período, né, de pré-adolescência, da adolescência, a gente ficava bem, sabe? E era justamente esse ponto. A gente confiava, sim, uma na outra, mas o que eu estou me referindo é estar tão junto, tão unido com o Pai, ao ponto das pessoas entenderem, não existe mais nada aí de nada ali. Não existe mais um pigo, nem uma tarisca de nada aí. E estar confiando, estar em unidade com Ele, vai nos ajudar nos dias mais difíceis que possam surgir. A palavra de Deus diz em João que no mundo a gente vai ter aflição, mas Ele dá uma dose de ter bom ânimo. E quando Ele nos chama para confiar, é justamente para não nos dando uma perspectiva de falta, de ausência de situações. Elas vão vir naturalmente, quem está vivo está assim. Tem situações que se levantam mesmo, e isso é para a gente crescer em fé. Eu não vejo isso como uma barreira de crescimento, pelo contrário. Não vejo isso como meu Deus, que situação. Não, aquela lamúria, não. É justamente um salto para que a gente avance em fé e olhar de maneira diferente, faz com que a gente perceba de maneira diferente que Deus está nos levando através daquela situação. Às vezes é uma situação que nem foi, sabe? Foi você mesmo que escolheu, mas como tudo existe uma finalidade, né?
existe um propósito, você começa a aprender com aquilo. Eu passei a ter menos impacto em certas coisas quando eu entendi que eu preciso confiar no meu Pai, no meu Deus, que Ele quer sempre o melhor para mim e que Ele está me levando a entender alguma coisa diante das situações. Talvez você esteja justamente nesse ponto, né, que chegou, tá achando que não tem saída, tá achando que não tem jeito, tá achando que as coisas não vão ter um fim esperado. Pelo contrário, tudo vai girar em torno do quanto você confia no seu Pai. Eu digo assim, eu brinco com algumas pessoas e no aplicativo vizinho eu dizia: fala com teu pai todos os dias. Era a expressão que eu usava. E é a que eu penso. Quando a gente cria o hábito de falar com Deus, né, o nosso Pai, a gente passa a perceber que a nossa vida fica leve. Quando a gente começa a entender o que a gente é para Deus, o que Ele é para nós, a gente consegue entender que muitas coisas externas que nos acontecem não deveriam ter tanta força na nossa vida quanto às vezes ocorre, né? E já teve momentos lá atrás que algumas situações elas meio, sabe quando a gente tá num local que não é o chão, só algo sólido, meio sólido, e você tá em cima e a situação vem e você fica meio pra lá, meio pra cá, meio xoxo, meio capenga. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que a gente vá avançando de degrau em degrau, de glória em glória. Mas para que isso aconteça, eu tenho entendido dia após dia, rompendo em fé, de glória em glória com Ele, é que o secreto, a confiança baseada nele, é que vai me fazer continuar firme e confiante nas situações. Existe alguma coisa que tem te incomodado, existe alguma coisa que tem tentado tirar a tua direção, mas essa não é a vontade do Pai para a tua vida. A vontade do Pai para a tua vida é que quando surgem situações que você não é o alecrim dourado do Nordeste, você não é. Vai surgir situações para todo mundo. Só que existe um ponto. Aonde está a tua confiança? Nele está a tua confiança, eu acho que... encontrei. Eu nem ia procurar, mas me lembrei desse salmo que eu gosto. Ele tá até grifado com aquele negócio, rapaz. Marca-texto. Eu gosto de falar isso para ele. É o Salmo 130, o versículo 5 e o 6. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Ponho a minha esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. O sentido do que eu devolvo para Deus é essa palavra, porque a palavra dele não volta vazia. Você tem que justamente pegar a palavra e orar a palavra. Às vezes você não recebe algo de Deus e aqui é algo muito importante que Deus está direcionando para o teu coração. Saia desse sentimento de que você tá. O assunto do vídeo não é nem esse, mas eu vou liberar o que eu senti agora. Saia dessa vida de achar que você tem que ficar como um pedinte para Deus, pedindo situações, orando coisas, orações de reclamação. Sabe, eu vivia a vida assim. Eu orava, dava para Deus um sistema de reclamação sobre o que eu estava vendo, e para Deus não importa o que está acontecendo. Você vai aprender, você vai ouvir isso, talvez soe diferente para você agora como primeira vez, mas para Deus não importa as tuas lágrimas. Se você está chorando em fé, perfeito. Mas para Deus importa a tua fé. Ele disse para a mulher do fluxo de sangue que tocou nele: a tua fé te salvou, não foi tuas lágrimas, não foi teu pranto, não foi tua vexada, não foi não. Foi a tua fé que te salvou. E o estado de confiança pleno nele é justamente para isso, para quando essas situações surgirem, como eu te lembrei,
E a palavra de Deus diz que vai ter aflição. A gente tá vivo. Esse negócio é no mundo cantado de Bob que existe. Sabe aquela coisa? Só que existe um local. O ponto da confiança é que faz a gente não se desesperar. E quando a gente entende que o reino de Deus, de fato, como Lucas 17:21, talvez você pense que isso não tenha nada a ver com o vídeo, mas tem. Quando você entender que o reino de Deus está aqui dentro de você, nada mais externo vai ficar te abalando, não. Poxa, Nath, mas aí complicou, confundiu tudo para o vídeo. Não vou, não. Não se aveste, não, viu? Quando você entender que tudo que dentro de você é um estoque de solução, que dentro de você existe o Criador do Universo, que dentro de você existe o tamanho, a medida da fé que Deus deu a cada um de nós, você vai começar a parar e pensar, caramba, eu perdi tanto tempo chorando para baixo. E percebi que se eu persistir em fé, persistir na confiança, tudo vai ser possível para mim. Então Deus te chama hoje para um nível de confiança onde nada vai ficar. As situações vêm, a mente tenta. Eu estou falando de maneira pessoal, tá? As situações vêm, a mente tenta focar porque ela quer o estado prazeroso e bom para nossa mente é aquele que ela está no controle, que ela tem a previsibilidade. Eu acho que é isso. Se não for, você não se veste, não. O nome, né? Mas se não estiver, ela fica tentando. Só que quando a gente está submetendo a nossa alma à palavra de Deus, quando a mente tenta dizer, eita, mas será que vai dar tempo? Aí você lembra de um versículo, rebate com a palavra de Deus. Aí a mente diz, puxa, aquilo ainda não... Tudo posso naquele que fortalece. Mas as contas, eu não sei, o recurso ainda não chegou. Não sei, rapaz, será que eu... O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre em Jesus Cristo cada uma das minhas necessidades. Você precisa devolver para esses pensamentos resposta. Porque eles falam com você. Eu já falei até em outro vídeo sobre isso, mas se foi lembrado é porque precisa edificar a tua vida também. Você poderia muito bem chegar aqui, encontrar um vídeo e alguém dizendo, não sei o que é, né? Naqueles gritos, a gente... Antigamente eu era acostumado muito com isso. Hoje eu entendo que o Pai, o meu Pai, fala de qualquer maneira e através de pessoas diferentes. E você está recebendo algo de Deus aqui se você credibilizar o que está recebendo. Existe uma passagem, eu vou me lembrar onde é. Se eu não me lembrar agora, depois eu passo para deixar no comentário fixado. Mas é sobre o semeador. É só uma frase que eu li ontem, uma parte do versículo que eu me lembrei. A quem acredita, a semente que acredita, eu acho que é alguma coisa assim, no sentido de que alguém que recebe esse sentido. Aí a semente dá 30, 60, 100 por um. Veja que é quem recebe. A semente ela vai cair em vários solos. Mas é a quem recebe. Algumas versões, uma das minhas Bíblias, com as versões diferentes, elas dizem a quem recebe, a quem acredita, a quem a aceita como ela é. A palavra de Deus ela já sofreu muita distorção. Não ela, mas o entendimento de algumas pessoas já sofreu muita distorção, porque eu já experimentei isso. Mas louvado seja Deus que a gente não se contentou. O Espírito Santo de Deus continuou falando e aconteceu que Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe sim. E a gente só consegue acessar isso. Eu tenho percebido, e eu não posso deixar de edificar a tua vida com algo que tem me ajudado muito. Nos meus momentos com o Pai, Ele tem me ajudado a... Eu gosto muito de chamar Ele de Paracletos, porque o significado é ajudador. Ele é o meu Paracletos. E Ele tem me ajudado muito a direcionar a minha vista, a minha visão, o meu foco, a entender o ponto da confiança. É justamente ter a certeza de que Ele tem alguma coisa para fazer. Eu baixei a cabeça uma vez, porque eu fui olhar para a Bíblia. Mas é justamente saber ter ciência do ponto da confiança.
em que eu tenho nele. E Jesus está te chamando hoje, mulher. Não me irrita não, porque eu já tenho 2 crianças dormindo e eu vim transbordar aqui pra tua vida. Vai se acostumando comigo. Mas o Senhor está chamando a gente. O Senhor está chamando a gente para um ponto de confiança em que nada nos abale. Porque se eu entendo que o reino de Deus está aqui e há tudo aqui dentro de mim, nem deu para ver minha mão, né? Dentro de mim, eu entendo que nada mais do que eu preciso está fora. Essa questão de alimentação, de vida, uma vida, né? A gente pode pensar, é responsável pensar e organizar. Mas não colocar, não consolidar a nossa confiança no que a gente tá vendo. Nossa, eu tenho sido chamada demais a permanecer confiando nas coisas que eu sei do reino de Deus. Quando a gente se inclina a entender o reino de Deus que está dentro de nós, tudo é acrescentado. Vocês não têm noção. Se você já teve essa experiência de viver com Deus e justamente está inclinada a confiar tanto nele e deixar essa vida exterior na mão dele e se inclinar a entender algo mais sobre o teu interior, esses rios de águas vivas que fluem, meu Deus, tudo de fato é acrescentado. Então, Deus não parou você para assistir esse vídeo até aqui para que você deixe sua confiança meramente em alguém ou em algo. Às vezes a sua confiança está no marido. E eu não estou me referindo a não ter um ponto de confiança normal, tá? Normal. Para você estar casado com esse ser humano, para você ter filhos com essa pessoa. Mas não é depositar, se inclinar a toda a confiança nele. Às vezes sua confiança está num recurso que você recebe, vamos supor, do governo, vamos supor. Sabe, não apoiar a nossa confiança no que é material, no que é visível. Porque nós somos espíritos e a palavra de Deus diz que nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos no corpo. Então isso aqui, algumas vezes a gente vai parar assim, caramba, e isso vai começar a enumerar coisas. Mas a nossa confiança tem que estar inclinada e fundamentada em Deus e em sua palavra. Eu sei que você foi edificada e eu quero convidar você para ficar aqui. Se você se sentir bem, fica aqui para você continuar recebendo da parte de Deus. E eu te convido, se você já teve um momento que confiou e esperou nesse Deus e certamente a sua fé foi honrada, deixa aqui, por favor, no comentário para edificar a fé de outra mulher. Existem pontos de confiança que a gente precisa avançar em Deus. E a gente tem e assim a gente consegue ir de fé em fé, de glória em glória, de degrau em degrau. Nós somos mulheres de fé e nós não desistimos. Talvez aí esteja bem apertado. Mas é o tanto que a gente confia. E diz, Pai, eu estou em pé em tua palavra. Não vou desistir, não. Deus honra a sua fé. Continue confiando, porque, assim como diz o Salmo 125, devolva a palavra para Deus. Pegue a palavra dele e diga, Pai, o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Então eu sou como um monte de Sião, que não me abalo, mas permaneço para sempre, porque eu confio em Ti. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Você já orou a resposta quando você orar a palavra. Agora é aguardar e receber de Deus tudo que Ele tem para você. Cheira no coração. Fica com essa palavra no teu coração, que ela fique guardada na tábua do teu coração. E não te avexa não, Deus tem mais para tua vida. Cheiro.